Tudo bem, alunos? Então, eu sou a professora Verônica, estou aqui então para mais uma aula de explicação do terceiro ano do ensino médio, né, Geografia, PET 2, 2021. Vamos então continuar aí com a semana 5, o mesmo tema, o processo de urbanização contemporânea, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Bom, aqui a gente vai analisar as diferenças, entre o processo de urbanização nos países desenvolvidos e o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Bom, o processo de urbanização ele se iniciou então com a Revolução Industrial, no caso dos países ricos, que a gente está falando. Foi até meados do século XX um fenômeno relativamente lento e circunscrito, mais restrito à Europa, aos países que estavam passando que passaram primeiramente pela Revolução Industrial. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno ele foi concluído nos países desenvolvidos, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, em outros países mais ricos. E iniciado de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, na maioria dos países latino-americanos, e em muitos países do continente africano e asiático que ainda são pouco urbanizados. Então, esse processo ele vai ser até meados do século XX um processo mais lento, mais próprio da Europa e de outros países mais ricos, e após a Segunda Guerra Mundial, ele vai acontecer de forma caótica, desorganizada, em outros países mais pobres, como da América Latina, da Ásia, da África, ainda que na África e na Ásia esse processo em muitos lugares, em muitos países ainda esteja um pouco lento, mas a tendência é que essa urbanização se acelere na África e na Ásia com o passar do tempo aí. Bom, fatores atrativos da urbanização. Em países desenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização, esses países desenvolvidos eles passaram pela Revolução Industrial e essa indústria, essa atividade industrial vai fazer com que as pessoas venham para as cidades, façam com que as cidades se desenvolvam. E em sentido amplo, essa indústria vai gerar uma série de modificações na cidade. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas, vai passar pela primeira fase, segunda e terceira fase da Revolução Industrial. E com o passar do tempo, isso vai evoluir. E o processo de urbanização vai acompanhar esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando gradativamente ao longo de todo esse processo. Não vai ser da noite para o dia. Então essas pessoas vão se deslocar, vão realizar o êxodo rural, mas de maneira gradativa. Então, o que a gente pode concluir? Podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ela vai acontecer de maneira mais lenta e mais gradativa, assim como a industrialização. E aí, consequentemente, as cidades nesses países mais ricos eles vão ser cidades dotadas de uma melhor infraestrutura urbana, de um melhor planejamento, tanto na questão da urbanização, da circulação das pessoas, da localização dos bairros, do calçamento, da iluminação, tratamento de água, de esgoto, tudo vai ser melhor planejado. Isso nos países ricos. Agora, nos países subdesenvolvidos, esse processo também vai estar ligado com a industrialização, só que esse processo vai acontecer num curto espaço de tempo, E aí, por isso que a urbanização vai acontecer de forma mais rápida, porém mais desordenada. Sendo assim, as cidades que ao receberem grandes fluxos migratórios não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, o que causou a formação de espaços segregados, como as favelas. Então as cidades passam a receber da noite para o dia um grande fluxo de pessoas provenientes do campo, e aí essas cidades não estavam preparadas, e aí com o passar do tempo as pessoas vão ocupar de forma irregular o espaço urbano, proporcionando a formação de favelas, de cortiços de favelas e de áreas irregulares, de ocupação irregulares. Além de outros problemas que nos países mais pobres esses problemas urbanos vão ser cada vez mais intensos, e mais difíceis de serem resolvidos.
Então, outros problemas encontrados nas cidades dos países subdesenvolvidos: os elevados índices de desemprego, o aumento da violência urbana, né, a economia informal, né, as pessoas que trabalham no setor terciário, como os camelôs, né, os vendedores ambulantes, né, as pessoas autônomas que não têm, né, carteira assinada, né, não têm uma garantia, né, de direitos trabalhistas. Aqui nós temos um quadro, né, que representa as maiores concentrações urbanas entre 1970 e 2015, né, as maiores cidades, né, com seus montantes populacionais. Temos aí em 1970 Tóquio, né, que já apresentava uma grande população, Nova York, Xangai, né, Osaka, né, Cidade do México, principalmente cidades de países mais desenvolvidos, né? E em 2015 a gente vê, com exceção de Tóquio, né, no Japão, a gente vê a maior parte de cidades, né, de países menos desenvolvidos, como Mumbai, né, na Índia, Lagos, na Nigéria, Dhaka, né, Dhaka, Bangladesh, São Paulo, né, todas, né, de países menos desenvolvidos ou de países em desenvolvimento, né? Então essa urbanização totalmente descontrolada, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Alguns desses países subdesenvolvidos, industrializados, apresentam taxas de urbanização igual ou até superiores a países desenvolvidos, né? A América Latina é a região mais urbanizada desse grupo, onde nós podemos citar a Argentina, né, o Brasil e o México. E nos países subdesenvolvidos não industrializados, localizados principalmente na Ásia, né, na África e na Ásia, existem baixos índices de urbanização, né, porque grande parte desses países ainda vivem basicamente das atividades primárias, como agricultura, pecuária, mas que com o passar do tempo esses índices estão aumentando, né, principalmente na Ásia. Outra parcela desse grupo de países tem apresentado intensa urbanização, em razão ao intenso processo de êxodo rural decorrente do baixo padrão de vida no campo e da falta de uma política governamental que promova a fixação e o acesso das pessoas à terra, né? Então, o êxodo rural ele está em processo em muitos países, né, que tem se industrializado, mas e além do mais, essa urbanização ainda está em processo nesses países mais pobres, diferentemente dos países ricos, né, onde a urbanização está estabilizada, ok? Bom, então permanecemos por aqui e aguardo vocês então para mais uma aula de explicação referente à semana 6. Bons estudos e um abraço virtual a todos.